Olá pessoal, aqui é Fabiano Pontes do canal Saber Gestão e hoje falaremos sobre um tema muito bacana, uma ferramenta, gestão de risco. Apresentaremos a você uma ferramenta que nós do Saber Gestão já adaptamos para uma determinada empresa, assim como outras ferramentas também serão demonstradas para você que está aqui no Saber Gestão buscando conteúdo e conhecimento necessário para cada vez mais agregar valor à sua gestão de equipes, à sua gestão de performance, à sua carreira e cada vez mais conseguir alavancar melhores rendas para você mesmo como gestor, porque você aqui no canal Saber Gestão estará agregando muita informação de todos os pilares necessários. Hoje, nesta ferramenta, falaremos de uma ferramenta específica voltada para um pilar de estratégia dentro do nosso treinamento. Vamos lá? Vamos ver um pouquinho sobre essa ferramenta? Lembrando que esta ferramenta é uma das várias ferramentas que estaremos preparando, estamos já deixando tudo redondinho para você que estará participando do nosso treinamento visualizar e vivenciar na prática a usabilidade das ferramentas de gestão de risco. E também lembrando que um conteúdo anterior que falamos sobre um artigo científico de periódicos, falamos sobre contingenciamento. Lá nesse artigo falou-se que a grande maioria, na verdade não foi a grande maioria, nenhuma das empresas pesquisadas naquele artigo desenvolvia ou realizava uma gestão de risco, ok? Então isso é pertinente e é muito importante você entender que gestão de risco está voltado para a ferramenta, para a estratégia da sua gestão, da gestão que você realiza dentro do seu setor, da gestão da sua empresa, enfim, para a sua gestão, ok? Vamos diretamente à ferramenta para vocês conhecerem um pouco, entenderem toda a adaptação realizada conforme o Saber Gestão realiza para você. Vamos lá? Então vamos. Esta é a ferramenta que foi utilizada. Ela é uma ferramenta puramente desenvolvida dentro da Microsoft Excel, certo? E ela tem todos os seus princípios básicos para ser utilizados e conseguir gerar valor para a gestão de riscos, ok? Então vamos entender um pouquinho a ferramenta. Dentro dessa ferramenta, utilizando o Microsoft Excel, nós temos várias abas. Dentre essas abas existem abas de riscos, problemas, ações, um gráfico e assim por diante, tá? Dentro dessa planilha ela é muito simples de ser adaptada, muito simples de ser organizada, muito simples de ser aplicada, ok? Se vocês visualizarem na aba Parâmetros, nós observamos que esta aba ela está diretamente associada a toda a estrutura de desenvolvimento da planilha que é voltada para a gestão de risco. Então nós temos aqui as abas que estão sendo parametrizadas dentro desta aba, né, dentro dessa seção aqui de parâmetros, né? Nós observamos aqui que existem algumas abas específicas para gerenciamento de risco e outras abas específicas para os problemas encontrados e para ações sendo desenvolvidas, ok? Então, essa aba parâmetros é uma das abas primordiais para serem entendidas e observadas, modificadas, alteradas no início, né, antes do início da utilização da ferramenta. Voltando aqui para a capa, vocês observam que quais são os seis principais pontos para esta ferramenta específica funcionar adequadamente. Primeira coisa, a capa, né, você tem que colocar aqui todo uma parametrização para a sua capa, respeitando o nome do seu projeto, controle de versões. Cada alteração realizada você preenche um controle de versões, né? As aprovações. Então isso aqui são ritos primordiais para o desenvolvimento de uma gestão de risco, ok?
não existe de forma alguma. Se existe, ela é frágil, ela não corresponde à realidade prática e assertiva do desenvolvimento de gestão de risco. Então aqui nessa planilha você consegue observar algumas particularidades que são necessárias para que ocorra uma verdadeira e uma correta gestão de risco. Primeira coisa, versões. E segunda coisa, aprovações. Tá? Ah, Fabiano, mas eu já sou o gestor dessa empresa. Pois é, mas se você é o gestor da empresa, você tem que contactar aquela reunião de conselho, que é a alta gestão, para que você consiga a aprovação da grande maioria. Independente se você tem o privilégio, né, de ser o gestor máximo da empresa. Por que isso? Porque você acaba compartilhando informações, desenvolvendo engajamentos e até mesmo buscando sinalizações de outros gestores ou até mesmo de equipe que está ali desempenhando seu papel na alta gestão, para que consiga até mesmo entender de fato em que momento você deseja aplicar, o porquê deseja aplicar e qual é o tipo da ferramenta, buscar conselhos, adaptações que você realizou que necessita ser validadas ou até mesmo dialogadas com algum operacional, etc. Ok? Beleza. Então na próxima aba, vocês vão observar algumas instruções. Aqui nós temos instruções diretamente relacionadas a preenchimento da planilha. Ou você pode ir por aqui utilizando os links, ou você pode ir diretamente utilizando as próximas abas, não importa. O importante é que todas as abas existe uma sequência, existe uma organização parametrizada, ou seja, resumindo, existe uma estrutura composta de mecanismos que são necessários para a gestão de risco, ok? Lembrando alguns pontos importantes. Esta ferramenta é uma das ferramentas utilizadas no nosso treinamento. Porém, essa ferramenta ela tem uma abrangência um pouco maior. Ela não se limita somente aos riscos. Ela tem uma abrangência para problemas e quais ações que serão desempenhadas e desenvolvidas dentro desse aspecto geral, dentro dessa ambientação, dentro de toda essa estrutura de gestão de risco, ok? Então nós temos aqui os passos que foram desenvolvidos, né, os passos para observar a abas de EAR e identificação, né, a aba de risco versus problemas, a aba de ações e assim por diante. Lembrando que cada aba dessa, se você navegar aqui nas abas, você vai observar que tudo é didaticamente bem claro e bem simples de ser preenchido, né? E também nós temos aqui, em algumas outras abas, algumas explicações. Por exemplo, aqui na aba de ações, você tem aqui as explicações sobre as ações, né? O que significa o evitar, transferir, mitigar e aceitar, que são os tipos, né, realizados, né, para que aquela ação ocorra para um determinado risco ou uma ação ocorra para um determinado problema, ok? Então tem explicações, tem exemplos para você, gestor, entender de fato como realiza e como aplica e como desenvolve todo esse mecanismo, ok? Depois de você entender todos esses passos existentes aqui nessa planilha, existentes nessa ferramenta de gestão de risco, você tem aqui, logo abaixo, todos os objetivos, né? Que primeiro, tratar risco. Segundo, tratar problemas e questões ocorridas do projeto, né? E terceiro, categorizar risco. Então, temos aqui toda uma estrutura já com links, tá? Preparada para você adaptar e conectar isso à sua empresa para que você depois desenvolva isso de uma forma bastante coesa, de uma forma bastante assertiva, tá? Com o nosso acompanhamento também, quando o gestor adquire o treinamento, ele tem o nosso acompanhamento semanal, né? E esse acompanhamento semanal nada mais é do que também tirar dúvidas
na prática do uso das ferramentas, ok? Só para relembrar um pouco também, pessoal, é que essa ferramenta ela foi adaptada, ok? Ela é uma ferramenta construída dentro de um cenário colaborativo, tá? E nesse cenário colaborativo ela foi adaptada para a realidade de uma determinada empresa que foi aplicado os treinamentos do saber gestão, ok? Nós temos aqui também a próxima aba de risco, onde você consegue classificar, mensurar probabilidades, impactos, né? Essa mensuração de probabilidade e impacto você tem aqui nos gráficos, ok? Que é na aba gráfico. Então, o saber gestão traz a demonstração de cada categoria, explicando de fato o que significa cada categoria ali, exemplificada. Rara, é bastante improvável que o risco aconteça, só vale a pena se preocupar em caso de impacto grave, gravíssimo, né? Lá baixa, pouca chance de acontecer algum problema advindo desse risco, e assim por diante, tá? Impactos, ó, probabilidade versus impactos está na aba de riscos. Então, impacto vem gravíssimo, grave, médio, leve, sem impacto, né? Todos eles apresentando exemplos e explicações conceituais. Voltando aqui, você consegue entender, ó, que a própria planilha, a própria ferramenta, ela já tem tudo parametrizado. Lembra que eu mostrei aqui na aba parâmetros? Então, ó, ao momento que você coloca aqui, ele já preenche automaticamente aqui. Tá? E assim por diante. Segue aqui o rito padrão de entendimento da planilha, que é muito bem simples, muito bem bacana, muito bem claro. Tá? E eu vou abrir um parênteses aqui. Abrir um parênteses. Quando você ouvir algum gestor que não recebeu o treinamento do saber gestão e esteja relatando que existe uma complexidade em implantar ou até mesmo desenvolver a gestão de risco, fique atento, né, que geralmente este gestor ele está com uma dificuldade muito grande de entendimento prático, ok? O nosso treinamento, a nossa consultoria, as nossas mentorias, elas são baseadas dentro de conceitos práticos vivenciados já em algumas empresas e em órgãos públicos e de fato aplicado para você que necessita desse conhecimento. Porque quando você tem o conhecimento prático, você consegue desvencilhar de vários maus hábitos e até mesmo deixar de utilizar a palavra complexo, tá? A palavra complexo aqui dentro do saber gestão a gente nem utiliza. Por quê? Porque a gente entende que quando ela já foi vivenciada, já foi adaptada para a sua realidade, é óbvio que aquela ferramenta ela se torna muito mais fácil, ela se torna muito mais prática e dentro dos seus padrões ideais de assertividade, ok? Então, voltando um pouquinho mais aqui, você enxerga aqui também uma outra ação, né? Uma outra aba de ações, né? Que nada mais é do que a ação desenvolvida, né? Para determinados riscos e problemas, ok? Aqui é a classificação, se você classifica como risco ou problema, né? O status, se está pendente ou em andamento, ele muda de cor automaticamente, né? Então, isso é bacana, você entender que existe essa automação presente aqui na ferramenta, né? E assim por diante. Temos também, ó, a aba problemas, né? Que aqui foram classificadas e mensuradas, né? Temos a aba ações, que já falamos, a aba gráfico, que eu já demonstrei também, né? Temos aqui alguns exemplos de riscos, tá? Aqui são exemplos específicos de um determinado segmento, mas isso não impede da gente buscar e apresentar outros exemplos de riscos para o segmento que você necessita, para o segmento que você trabalha diretamente, ok? Nós temos também algumas identificações aqui de como que faz, como que inicia, como que projeta, né, todo esse caminhar da gestão de riscos, ok? Nós temos aqui alguns exemplos de
riscos versus problemas, para você conseguir internalizar diferenças dos dois. E temos também a questão do entendimento do apetite ao risco, tá? Então é isso. Nós temos aqui uma ferramenta que ela é composta de uma estrutura muito bacana, muito interessante e muito presente dentro dessa realidade que a gente vivenciou e está vivenciando ainda em poucas ocorrências, né? Então a pandemia ela teve seus picos, hoje a gente já está dentro de um patamar bem mais tranquilo, porém nós temos que agora repensar todo o nosso plano de trabalho, o plano de negociação, o plano do seu negócio. E dentro desse plano existem vários mecanismos de gestão, várias aplicabilidades de ferramentas e técnicas, e com isso trará para você um benefício muito mais confortável para que você consiga agregar valor, para que você consiga alavancar rendas, e tudo isso baseado em princípios e treinamentos desenvolvidos pelo Saber Gestão, ok? Até mais, um abraço!